O processo fermentativo, ele busca a obtenção de um ambiente ausente de oxigênio, que dê condições de uma atividade microbiana plena para a produção de ácidos orgânicos que executem o rebaixamento do pH da massa ensilada no interior do silo. É a combinação desse ambiente ausente ao oxigênio, somado à redução de pH, sob condições distintas da planta forrageira quanto à sua composição química, que determinará a estabilidade do processo de conservação e o tempo de manutenção desse valor nutricional no período de uso desse alimento junto aos animais. De maneira geral, nós passamos, dentro dos princípios de conservação, a forragem fresca, quando colhida, e ela é armazenada num silo, ela é compactada, acomodada em armazenamento, teremos, num primeiro momento, um consumo intenso do oxigênio residual presente entre as partículas acomodadas no silo de armazenamento, uma produção muito intensa de bactérias produtoras de ácido acético, passando para o segundo momento de multiplicação de bactérias produtoras de ácido lático, onde gerará, ao final, num período de 21 a 25 dias, um perfil de acumulação de ácidos e relação entre esses ácidos, onde nós teremos uma situação de avaliação que pode estar ocorrendo de forma suficiente ou insuficiente a eficiência dessa fermentação. Quando suficiente, nós teremos uma silagem que pode ser armazenada por longo período. Não há um período de validade após o momento da confecção da silagem, desde que o ambiente não seja perturbado, o ambiente de conservação. Porém, se não alcançarmos um padrão fermentativo adequado, ou seja, termos uma condição de acúmulo de ácidos insuficiente ao final desse processo, perdas serão contínuas, tanto no momento de armazenamento como de uso dessa silagem, onde estas podem ultrapassar a 35% do material extraído da área de cultivo. Colocando neste contexto, um alimento sob alto custo, de baixo valor nutricional e que traz riscos ainda à saúde dos animais. Vamos falar sobre esse processo de fermentação em fases. Aqui vocês podem observar uma foto ao fundo de um silo com 12 metros de altura, um silo construído no formato de superfície, ou seja, um silo que sofre uma problemática de eficiência de compactação, um nível de contaminação muito alto e um tempo de exposição dessa massa picada, transportada do local de cultivo até o local de armazenamento, muito intenso sob a ação do meio ambiente, onde a atividade microbiana é muito intensa e leva a perdas muito significativas, elevando os custos de produção. Aqui é normal nós observarmos aí problemas de oxidação, desidratação, degradação fúngica, enzimática, sobre os nutrientes contidos nesta forrageira. Aqui uma outra condição sendo observada aqui, condições ótimas já de silo, estrutura em máquinas para se promover boa acomodação, no entanto, um material sob condições inadequadas à conservação, material colhido antes do momento, que também transcreve aí a grandes perdas sequenciais no processo. Bom, as fases de fermentação, elas ocorrem sob distintas condições. Podemos dividir em diferentes fases, sendo a fase 1 aeróbica, que é aquela representada pelo momento entre a colheita, o transporte, o recebimento e acomodação da massa verde picada no silo. Ou seja, desde o início da colheita até o momento de vedação do silo, nós teremos a fase 1. Esta pode ser rápida ou em várias situações, conforme estruturas de propriedade, tamanho de lavoura, estruturas, equipamentos na propriedade, podem ultrapassar a um dia de trabalho. É um momento onde nós temos uma intensa respiração das partículas, elas são processadas no momento da colheita, elas são quebradas, essas partículas, a planta é quebrada, e neste momento nós temos uma intensa respiração. A planta deixa de executar o processo de fotossíntese e passa a executar um processo oxidativo representado pela respiração.
Isso implica num consumo muito alto de açúcares presentes nas células que constituem essas partículas, reduzindo de forma direta o valor nutricional da forragem, como também o substrato necessário à obtenção de uma boa fermentação. Também observamos nesse momento, entre a colheita até a chegada no silo de armazenamento, uma desidratação e uma degradação enzimática intensa das células vegetais. Com isso, também favorece um aumento desse consumo por parte da respiração e ação de degradação enzimática, a liberação de conteúdo celular que favorece a proliferação de bactérias e fungos aeróbicos, e também gerando um consumo muito intenso dos nutrientes. Em ambos os processos, seja de origem endógena da planta, representado pela respiração, desidratação ou degradação enzimática, assim como atividades relativas à atividade microbiana, tem, nesse momento, um alto consumo de oxigênio e de carboidratos solúveis, em especial a glicose. O resultado dessa ação conjunta leva à produção intensa de água, de calor e gás carbônico. Um bom indicativo que o processo esteja em sua conformidade é que a temperatura da massa, enquanto silo aberto, enquanto a acomodação em camadas, no momento da colheita, é que a temperatura dessa massa não ultrapassasse 50 graus centígrados, pois temperaturas superiores poderiam ocasionar a degradação da proteína e o processo de degradação de outros compostos, como também a ocorrência de reação de Maillard, o que afeta diretamente a digestibilidade dos nutrientes. É um processo que, quanto mais intenso, quanto mais extenso for, pode representar altas perdas de matéria seca e de energia bruta nesse momento.